Pronto, então, vocês estão vendo minha tela já, não é isso? Parece que ainda não apareceu para mim, não. Ah, peraí. Agora foi, vai aparecer aí para vocês. Agora. Beleza, pronto. Minha tia entrou, ela que vai dar o depoimento hoje, e assim, de todas as pessoas que, acho que elas deu erro. Ela que vai dar o depoimento de todas as pessoas que já passaram pela minha orientação, os resultados que ela está tendo, gente, é absurdo. Ela chegou a dizer para mim, Wellington, eu nunca tinha me pagado. Nunca tinha me pagado. Não sei quantos anos que trabalha e nunca tinha assim, tirado uma parte da sua renda para se pagar. E está muito feliz pelos resultados que ela está encontrando, está conseguindo. Tirou férias agora, viajou, fez o planejamento da viagem, voltou e tudo fluiu como ela tinha planejado com o esposo. Então, assim, está muito feliz com os resultados que ela tem conseguido. E isso é muito bom. Então, vamos lá. Sim, se quiserem interromper a qualquer momento, fiquem à vontade, tá? Ou no chat ou aqui. Vocês aqui vocês aqui vão dizer aí como a gente vai seguir o fluxo. Então, a aula de hoje, a gente vai falar sobre o estilo de vida, tá? A importância de escolher um estilo de vida e o método do PAD. Para dar uma relembrada rápido, a gente falou sobre o método SPIN, tá? O método SPIN, ele vai resolver um pouco do descontrole, vai ajudar você a entender o que te leva ao descontrole, para você cortar. Imagina que você deixa uma torneira aberta e essa torneira está sempre saindo água e você não sabe o motivo da conta de água vir com valor alto. Então, você precisa identificar, vai lá e fecha essa torneira. Então, o método SPIN é isso, a situação, o problema, a implicação e a necessidade de resolver, ok? Aí a gente falou também sobre o guia PCI, tá? Esse guia não é o mapa, mas você vai ter todas as orientações que eu estou te dando. Você pega o guia e vai fazer o teu rascunho. Você precisa anotar e fazer o teu plano, escolher o caminho que vai trilhar, qual a estratégia e como você impulsionar os teus resultados, ok? O guia PCI é para você, no momento que estiver escrevendo, fazendo o teu planejamento, você pega ele e vai saber cada ponto que você precisa desenhar nessa tua caminhada. Ok? Se tiverem com dúvida em relação ao SPIN, ao PCI, vocês me falam. E aí a gente entra no método do PAD, tá? No método do PAD. Esse nome PAD, assim, algumas pessoas brincam, tal, cadê o PAD? Não, gente, o método PAD é para a gente não esquecer, né? Para a gente não esquecer, e ele aborda 4 pontos extremamente importantes no planejamento financeiro. E aí, mais à frente, a gente vai falar sobre as 4 letrinhas aí do PAD, ok? Esse é meu método de organização financeira, é o que eu uso e é o que tem me ajudado aí nessa jornada de conquistas. E aqui a gente agora começa a aula de hoje. Vai gravar a aula? Vai gravar sim, Raul. Estou gravando aqui. A aula é em 2 partes, então espero que eu não esqueça de gravar a segunda parte, igual na aula passada. Mas vamos lá. Então, a linha da vida. Gente, todos nós estamos em uma dessas fases. Todos nós estamos em uma dessas fases da linha da vida. Wellington, onde é que eu vou ver isso aqui? Provavelmente você não veja em lugar nenhum. Tá? Provavelmente em lugar nenhum. Como eu já falei, muita coisa do que eu aplico na mentoria e no planejamento sou eu que desenvolvo, eu estudo, eu analiso e aí eu trago isso de uma forma mais clara para você. Eu poderia dizer, olha, a gente cresce ali, estuda e tem a terceira idade. Não, mas aqui a gente vai conseguir visualmente ter uma ideia melhor de em que posição da vida você está e o que você precisa fazer para
fase seguinte, tá? Então, essa é a linha da vida do planejamento financeiro. Se você, vamos lá, se você mora com seus pais, se você tem poucas despesas em casa e seu foco é se firmar em uma carreira, é começar a desenvolver a tua carreira, você está na primeira fase, ok? Na primeira fase, a preparação. Essa fase, normalmente, a gente é financiado pelos nossos pais. Então, o aluguel de casa a gente não paga, talvez, plano de saúde, a gente não paga educação, os nossos pais nos financiam. Ah, imagina quem financia um apartamento. Pronto, seus pais estão financiando. Lá na frente ele precisa ter um retorno disso, não se esqueçam. Seus pais estão lhe honrando hoje, mas lá na frente ou agora, vocês precisam honrar os seus pais. Tudo que nós somos hoje, de certa forma, foram eles que nos ajudaram. Pai, que eu estou dizendo aqui, é aquela pessoa que nos criou. Às vezes é avó, às vezes é tio, tá? Essa pessoa precisa ser honrada lá na frente, quando você tiver uma situação mais confortável. Eu achei... Eu estou nessa fase, Wellington, nessa parte da preparação. E, Laura, eu achei super, cara, incrível o gesto que você fez. Wellington, eu vou pagar a mentoria para minha mãe. Incrível, de verdade, de verdade. Porque assim, não é porque é minha mãe, não é porque já passou grandes experiências que ela não precise. Eu converso muito com minha mãe e eu disse uma coisa para ela recente, foi o seguinte, eu disse, mãe, a senhora precisa aprender a receber as coisas. Estou estudando, o que você quer? Você coloca no mute, por favor. Tem que ir lá depois você vem. Aí, você coloca no mute, Sam, por favor. Pronto, show. Beleza. Aí eu disse, mãe, a senhora precisa aprender a receber. Aí ela, aprender a receber. Disse, às vezes alguém vem com alguma coisa para lhe dar e a senhora fica, não precisa. É porque ela tem um bloqueio de que tudo precisa ser ali do só dela. E às vezes alguém nos dá alguma coisa que é uma necessidade ou não, mas como uma forma de gratidão por algo que a gente fez. Né? Então, essa questão de aprender a receber é muito importante. Então, tanto eu aprendo muito com a minha mãe, quanto também ao longo dessa jornada eu estou ensinando a ela desbloquear algumas coisas e ser mais leve nessa parte financeira. Tá? Então, preparação, a primeira fase. Quem tem filhos aqui? Eu tenho filho, minha filha, Sandro, Claudijane. Então, a fase que a gente está como pai é financiar os nossos filhos. A gente está financiando os nossos filhos, mas lá na frente eles vão precisar caminhar com as próprias pernas. Quem está na fase da preparação, eu acho que Cláudio, Laura, Raul, acredito. Então, vocês precisam se preparar para a fase da acumulação, que é o que a gente vai falar agora. A segunda fase, tá? Normalmente, a preparação vai até os 25 anos. Normalmente. Para mim, foi até os 17. O Hélio até os 17. Com 17 anos, eu saí de casa. Na realidade, os três irmãos mais velhos saíram de casa aos 17. Então, 17 anos, eu saí lá do sertão da Paraíba. Raul, 17, exatamente, Raul. Saí com 17 anos de casa, vim sozinho aqui para Pernambuco, e aí foi quando eu comecei a trabalhar para pagar a faculdade, para, enfim, arriscar na vida mesmo, e graças a Deus deu certo. Tá? Então, a minha fase de preparação foi até os 25. Dali para frente, eu não dependi mais dos meus pais para nada, graças a Deus por isso. Tá? E aí entra a segunda fase, a acumulação. Essa é a fase mais longa. Normalmente vai de 25 a 70 anos. 60 anos, 65. Você que vai definir essa fase na sua vida. Então, o que a gente faz na fase de acumulação? O próprio nome já diz, acumular, gente. Acumular, acumular e acumular. Esse deve ser o foco. Só que hoje, qual é o foco das pessoas? Gastar, gastar, gastar. Como se o momento atual fosse o último dia da vida, então tenho que gastar e aí o que acontece? Às vezes amanhã vem uma pandemia, às vezes amanhã vem uma crise econômica, às vezes amanhã muda o governo, muda tudo que a gente entende que está certo. E aí a minha vida simplesmente, aquele castelinho bonito que eu fui construindo, vai de água abaixo. Exatamente. Vai de água abaixo,
A culpa não é do governo, não é da crise, não é da pandemia. Ok? Tem muita gente que está super bem nessa pandemia porque executou um planejamento lá atrás. Fez uma reserva de emergência, fez uma boa poupança. Tem gente que está ganhando bastante dinheiro porque esse é o momento que o dinheiro está saindo da mão de muita gente descontrolada, desorganizada, e está migrando para a mão de pessoas que sabem fazer a gestão do dinheiro. Então, o dinheiro ele não acaba. Na crise, ele muda de mão, ok? Ele muda de mão. Então, a fase da acumulação, que algumas pessoas já estão e outras vão entrar, precisa ser muito, muito observada de perto. Essa fase é o que vai definir como vocês vão viver a terceira fase. Eu tenho certeza que vocês conhecem alguém aí, próximo a vocês, não distante, próximo, que já está na terceira fase, que é a fase da constatação, a terceira idade ali, que ou precisa trabalhar, ou depende da sua ajuda, ou da ajuda de alguém da família, ou depende de caridade. Agora imagina, vocês hoje, a gente, nós estamos novos, estamos trabalhando, loucos muitas vezes para ter um dia de descanso, ok? Enquanto a gente é novo. Imagina quando a gente tiver com 60 anos, com 50 anos, doido para parar assim e não conseguir. E aí ser obrigado realmente a trabalhar para poder se alimentar, para poder se manter. Então, gente, privação hoje, você se privar de comprar algo em prol de algo maior, não é difícil. Não é difícil. Difícil vai ser quando a gente estiver lá na frente e ter que trabalhar, ter que se humilhar para outras pessoas para comprar talvez o necessário ali que a gente precise. Isso vai ser difícil. Mas, assim, ainda bem que vocês estão aqui, vocês estão ouvindo isso, vocês estão aprendendo sobre essas fases da vida. E eu tenho certeza que o futuro de vocês vai ser muito, muito melhor assim do que muita gente que a gente conhece, que você conhece. Tá bom? O mais importante da mentoria não é o ensinamento, não são os métodos. Preste atenção nisso. Não é os ensinamentos e não é os métodos. O mais importante da mentoria é você pegar essa energia que eu estou te passando e aplicar ela na tua vida. Isso é importante. Se você fizer isso, você vai ver que as coisas vão fluir melhor. Os resultados vão vir de forma mais gratificante. Pois é. Fazer pontuar uma coisa aqui que o Cláudio falou no início, que ele pegou um pouco do que tu passou e fez o planejamento do jeito dele ali, fez os rascunhos e tal. Eu fiz da mesma forma, que a gente até conversou lá na barbearia, eu fiz da mesma forma. Tipo, eu mesclei umas aulas com as videoaulas que eu assisti, junto com aquele planejamento que a gente fez, que a gente conversou individualmente e tal. E eu tô vendo que o volume de dinheiro, no caso, o fluxo de dinheiro está sendo dividido. O que é da minha empresa e o que é meu. E eu estou conseguindo segurar as contas com o que é meu. Com aquela base que a gente fez, aquela meta que a gente colocou. O que não tinha no início. Exato. O dinheiro estava no bolso e gastando. Ia tomar uma cerveja, era do bolso, ia comprar fralda para criança, era do bolso, ia no mercado, era do bolso, e voltava no outro dia para trabalhar zerado. Isso aí. Hoje isso, com menos de uma semana, hoje isso já não acontece. Isso, a gente começou na quarta-feira, né? Isso. Quarta-feira. Excelente. Então, na fase da acumulação, quais as principais necessidades que vocês vão ter e que alguns já estão tendo? Despesas do dia a dia, educação com os filhos, realizar os projetos e sonhos e acumular para a terceira idade. É a fase mais difícil porque o volume de obrigação financeira é muito grande. Enquanto quem mora com os pais dá uma ajuda ou outra ali, mas no momento que você sai de casa, aí você tem que pagar aluguel, tem que pagar ali a despesa com moradia, alimentação, às vezes plano de saúde, às vezes compra um carro, enfim. Gente, é muito gasto. É muito gasto. Então, se você não se planejar para essa fase, você vai chegar nela e vai estagnar. Muita gente que não é questão de inteligência, não é questão... É porque
não se preparou para essa fase, chega nela, não sabe sair, não sabe fazer a engrenagem continuar funcionando. Entendeu? Então, até os 25, ali na fase que está na casa dos pais, a pessoa flui super bem. Mas quando migra de fase, aí não está preparado. Primeiro porque no Brasil não existe educação financeira, na escola não ensina, os pais não ensinam. Os exemplos que a gente tem à nossa volta é de consumismo absurdo. Então não tem como, gente, não tem como, sem nenhuma instrução, uma pessoa ela migrar para a fase de acumulação e fluir bem se ela não tiver o entendimento de buscar ajuda ou de por conta própria, né, estudar ou procurar ajuda de alguém que possa ajudar nesse sentido. Na época que eu fazia... Os males do capitalismo é esse, né, Wellington? Isso. A gente é induzido o tempo inteiro à compra, né? Assim, Isso. Tudo que a gente olha, a gente está assistindo TV, na série que a gente assiste, tudo leva a gente para compra e a gente nem imagina, né? Por exemplo, na série a roupa dos personagens, aí tem uma central que se você ligar você sabe qual é a marca, né? Então, tipo, isso. É muito sério isso. Assim, eu não... Se fosse para pontuar, Elton, tu acha ruim, né, ou bom essa questão do capitalismo? Eu acho bom, sabe, Laura? Eu acho bom também. Eu acho bom porque... mas é a questão do consumismo. Gente, é consumismo. Mas, por exemplo, ninguém me obriga a comprar algo que eu não precise. Pode passar 1000 vezes na minha frente. Mas se eu não preciso... Em contrapartida, observe o tempo, a quantidade de solução que surge em um mundo capitalista que pode resolver, que pode facilitar a vida da gente. Eu estava observando quando o Sam estava cortando meu cabelo, a máquina dele não é a pilha. E não é no cabo na energia, é recarregável. Não é isso, Sam? É, o material é todo sem fio. Pronto, veja. Eu lembro, antigamente, quando eu cortava o cabelo, eu odiava quando aquele fio da máquina ficava, sabe, encostando em mim. Então, isso é capitalismo. As coisas evoluem e a vida das pessoas vai ser mais fácil. Agora, a questão é, qual o proveito que eu estou tirando disso? Né? Eu não posso ser um alienado que vou comprar tudo que a publicidade, o marketing ali vai me envolver. Essa é a função do marketing. A minha função é, aula anterior, que foi que a gente falou, controle emocional, inteligência financeira. Sim. Entendeu? Então, eu acho positiva a questão do capitalismo. Também permite a gente ganhar dinheiro pra caramba, né? O capitalismo facilita muito com que a gente ganhe dinheiro. O Sandro, por exemplo, que trabalha com cabelo, um marketing bem feito, induzindo as pessoas, permite que você arrume mais e mais clientes. Isso. Né? O Wellington, a mesma coisa, né? Então... Exatamente, Laura, é isso aí. O capitalismo, a riqueza, né, o nível de riqueza de uma pessoa, ela vai ser definida pelo seu esforço. Pelo seu esforço. Se você souber caminhar e trilhar o caminho certo, você vai ter um resultado. Se não fosse assim, você estaria sempre à mercê do governo, que embora a gente tenha o livre mercado no Brasil, o capitalismo, mas a maioria da população ela vive em um ambiente socialista, na dependência, ali, sempre mamando do governo. Entendeu? Então, é uma... Pois é. Na questão do capitalismo, se a pessoa, como tu falou, for ficar à margem do governo e da CLT, você vai ficar robotizado aquilo ali, gente. Isso. Você não se dispõe, não se arrisca. Exatamente. Então, essa é a segunda fase, tá? Gente, enquanto a gente está na primeira e na segunda fase, o seu foco deve ser inteiramente para a terceira fase. Só que aí, talvez você pense, ou a maioria das pessoas pensam, mas eu posso nem chegar lá. Eu posso, sei lá, amanhã não estar vivo. Pode. Amanhã eu, Wellington, amanhã posso não estar vivo. Mas se eu estiver, aí eu vou ter que depender de quem? Da minha família, dos meus irmãos, voltar a depender dos meus pais. Entendeu? Então, esse pensamento que amanhã eu posso não estar vivo é você ser muito egoísta com você mesmo. Então, se você pensa dessa forma sobre você,
quanto mais em relação às outras pessoas. Se você não consegue fazer uma contribuição, por exemplo, em uma previdência privada, que a gente vai falar, eu acho que é nessa aula ou na outra, para você, como é que você realmente está ajudando alguém do teu coração? Assim, como é que é espontâneo isso? Eu tenho dúvidas sobre isso. Porque, veja, existem 3 pilares importantes em relação à percepção pessoal, a evolução pessoal, que é, primeiro eu tenho que cuidar de mim. Primeiro eu tenho que cuidar da minha saúde, da minha vida financeira, da minha vida espiritual. Primeiro, você. Depois você tem que cuidar da sua família. Primeiro, você, depois da sua família. Sua família é quem? As pessoas que estão no teu ciclo ali todos os dias. No meu caso, é minha esposa e minha filha. Essa é a minha família. Os que estão no outro círculo são meus parentes. Mas a prioridade é a minha família. E terceiro, são as outras pessoas. Mas se esse primeiro não estiver bom, como é que eu vou ter certeza que eu vou ajudar a minha família e as demais pessoas? Ok? Se eu não conseguir controlar as minhas finanças e conquistar aquilo que eu desejo, como é que eu vou ajudar outras pessoas? A riqueza em si, ela não tem nenhum problema, desde que o objetivo, o propósito dela seja transbordar e não ficar para mim mesmo. Eu acho que eu falei isso também na última aula. Quando o meu objetivo, o meu foco é a riqueza, o dinheiro, quando você tiver, não vai fazer sentido. Você vai continuar sendo uma pessoa vazia. Porque esse não é o foco. Ok? Então, quando a gente passa da segunda fase para a terceira fase é a constatação. Aí eu tenho certeza que vocês já viram lá aqueles comerciais dos velhinhos na praia, aproveitando o sol. Gente, qual é a realidade? A maioria dos idosos estão mais ferrados do que os jovens. E olha que os jovens já não estão numa situação boa. No slide, não sei se está dando para vocês verem, mas eu vou mandar esse slide para vocês. 1% dos idosos são independentes financeiramente. 1%, gente. 99% dos idosos ou precisa trabalhar, ou depende da caridade, ou da ajuda da família. Vamos correr para entrar no 1%. Isso é o que eu estou batalhando, entendeu? Essa é a pergunta que eu ia fazer para vocês. Vocês querem estar onde? Quando chegar ali nos seus 60, 55, 70 anos? 99%? Depender da ajuda dos outros, precisar trabalhar. Entendeu? Esse é o pensamento que você deve ter no momento de análise de compro ou não compro, invisto no meu futuro ou não invisto. Conheço pessoas assim, que já têm uma certa idade, 60, 70 anos, que ajudou tanta gente, fez por tanta gente, que acabou com nada. Fez por tanta gente, mas não fez por ela lá no futuro. A principal pessoa era fazer por si mesmo. Isso, exatamente. Raul colocou aí 1%. É isso aí. Eu gosto muito de Raul também, porque ele é um jovem que tem uma mente assim que poucos têm. Ele e o irmão dele, Raul e Raí, cara, eles têm uma mente absurda assim em relação a futuro. Em relação ao futuro. E esse é o caminho, Raul. Parabéns. Então, na terceira fase, você vai constatar se o que você fez hoje deu certo ou deu errado. Ok? Então, pensa nisso, pensa muito no que você está fazendo hoje, nas decisões e no caminho que você está trilhando. Porque lá na frente, quem vai constatar se deu certo ou não vai ser você. Ok, gente? E aí, eu realmente não lembro se é nessa aula ou na outra, o que é que pode, quais as ferramentas que você tem para investir na primeira e na segunda fase para ter uma velhice aí mais tranquila. São várias. Mas você precisa ter renda passiva. Renda passiva, aquela que não depende do seu esforço. Hoje, a gente trabalha. Se eu não me levantar pela manhã e trabalhar, eu não vou ter a minha renda no final do mês. A renda passiva, você faz um investimento, você aplica o teu dinheiro, e o rendimento, você não precisa colocar a tua força para gerar renda. Tá lá, é passivo. Não precisa do seu esforço.
Então, investimento em ações, investimento em previdência privada, uma boa previdência privada, gente. Previdência de banco não presta. Não presta. Mas você tem, se alguém próximo a você tem previdência em banco, está perdendo dinheiro. Eu digo isso sem medo de errar, tá? Imóvel. Oi, Sam. Wellington, quais são assim, os principais investimentos que tem em rendimento mensal? Você tem fundo imobiliário. Fundo imobiliário paga mensal. Alguns bancos, pouquíssimos bancos, pagam mensal também, tá? Você pesquisar a fundo qual CDB? banco. Oi? CDB de bancos? Não, banco, ação. São. Ação é dividendos. Dividendo de ação. Alguns bancos, Bradesco parece que é mensal. Então você tem fundos imobiliários, você tem ação que paga mensal, tá? Mas aí você pode investir para o teu futuro. Uma boa previdência, investimento em renda variável, imóvel físico, tá? É um investimento muito alto, então as pessoas preferem migrar para o fundo imobiliário e abrir seu próprio negócio. Abrir seu próprio negócio e fazer com que o seu negócio crie proporção que você não precise mais trabalhar, mas coloque outras pessoas para trabalhar para você. Então você gera uma renda passiva, ok? Esse é o caminho. Vai ter um ponto que a gente vai falar só sobre isso. Beleza. Então a gente entra no método do PAD,